Bom, então essa é a parte prática da aula que teve a sua primeira parte teórica colocada no vídeo anterior, tá? Então isso aqui é uma continuidade. Se você não ouviu a primeira parte, está disponível no IGTV. E com isso a gente vai entrando na nossa parte prática. E nessa parte prática a gente começa em pé. Então você vai se estabelecendo numa postura em pé, onde você fique confortavelmente ereto. Comece a sentir com mais atenção o contato dos pés com o chão e vai deixando que o seu corpo intuitivamente se estruture na postura. Vai deixando que esses arranjos internos façam com que você vá ficando naturalmente ereto. Quanto tempo você leva para tomar consciência do seu corpo inteiro simultaneamente? Para tomar consciência de cada pequeno espaço do seu corpo, desde a planta dos pés até o topo da cabeça. E o seu corpo está aí disponível, mas normalmente a mente não está assim tão disponível, e o que impede que a gente tome consciência do corpo inteiro simultaneamente é essa falta, né, de conexão da mente com aquilo que está sendo experienciado. Então não brigue, não lute com a sua mente, perceba que se existem outras coisas passando por ela. Você pode permitir que essas coisas passem, vá tornando a mente cada vez mais disponível para a sua observação. E só com a mente disponível para a observação do corpo é que a gente vai podendo dar espaço para as percepções das coisas pequenas, das coisas sutis. Então, quanto tempo você leva para tomar consciência do seu corpo por inteiro? Alguns segundos, minutos, talvez mais ainda do que isso. E vai se dando conta dessas duas entidades que existem em nós, do nosso papel como fazedores e o nosso papel como observadores. Aquele que faz sustenta essa postura ereta, sustenta o tônus muscular, sustenta os ajustes, as contrações. Aquele que faz respira, aquele que faz pensa. Mas aquele que observa, só observa, não julga, não critica, não interage. Aquele que observa não discrimina, não muda. O que observa não tem limite para essa capacidade de observação e percebe que pode observar não só o próprio corpo, a respiração e a mente, mas pode observar todo esse ambiente ao redor, os sons, temperaturas, toma consciência do espaço que ocupa e vá procurando reduzir, limitar esse espaço do observador ao espaço do seu próprio corpo, aos limites do seu corpo, aos limites da pele, e colocar, situar esse observador da pele para dentro. E com isso procurar ganhar mais capacidade de percepção
do seu corpo inteiro simultaneamente, de cada pequena parte, de cada pequeno acontecimento corporal. E tomando consciência dessa estrutura existencial do corpo, você começa com movimentos de espreguiçar. Você se espreguiça livremente, dá movimento para o seu corpo e vai sentindo os efeitos desse espreguiçar. Como você faz para se espreguiçar? E qual é a sensação do espreguiçar? A sensação na pele, a sensação da pele para dentro. Perceba que esse espreguiçar nunca é completamente solto, completamente relaxado. Espreguiçar é uma combinação de contrações com alongamentos. Perceba que durante o espreguiçar você é guiado, orientado pelas sensações e não pelas formas. O espreguiçar não tem forma, não importa a forma do corpo, o que importa é a sensação. E algo parecido com isso a gente vai procurando experimentar também nas posturas. Não importa tanto a forma que o corpo ocupa, o que importa é que você se oriente pela sensação. A sutileza é percebida pela sensação. E num segundo momento, orientado pela sensação, é que a técnica e a forma, elas vão ganhando o seu lugar. E aos poucos, pouco a pouco, não de uma vez, não impondo uma imobilidade que vem de fora para dentro, mas permitindo que essa imobilidade aconteça, vá parando novamente nessa postura em pé. Mas perceba que essa imobilidade vai ganhando o seu lugar. Continua com pequenos movimentos, vai fazendo com que esses movimentos sejam cada vez menores. Esses movimentos passam a ser imperceptíveis para quem está olhando de fora. Em algum momento, esses movimentos passam a ser apenas movimentos, arranjos, ajustes, encaixes internos. E aí você se assume de novo nessa postura, recuperando a sua imobilidade. E quando você se observa na imobilidade, começa a dar espaço para perceber a mobilidade que continua acontecendo através dos movimentos das funções vitais, e a gente vai prestar atenção nos movimentos da respiração. Por trás da sua imobilidade, movimentos respiratórios continuam movimentando esse corpo, continuam movimentando essa estrutura existencial de dentro para fora. Movimentos internos que continuam acontecendo por trás de uma aparente imobilidade da nossa estrutura corporal. Vá observando suas oscilações e mantenha a atenção nesse contato firme da planta dos pés com o chão. Através desse contato, você vai procurando sentir e observar os movimentos oscilatórios naturais que o corpo faz. Um pequeno balanço, equilíbrios e desequilíbrios. Observe que o corpo tem seus próprios mecanismos de o tempo todo retomar o equilíbrio, mas isso gera uma pequena oscilação. Sinta essa oscilação a partir do contato dos pés com o chão.
Passe atenção para o topo da cabeça e como se você projetasse um feixe do topo da cabeça em direção ao teto. Perceba a projeção desse feixe no teto. As oscilações percebidas a partir do topo da cabeça, como se você percebesse que projeta esses pequenos balanços, pequenos movimentos, que desenho isso faz no teto. Você não conduz nenhum tipo de movimento, apenas observa os movimentos espontâneos que podem acontecer ou não. E vai tirando todo o esforço desnecessário da postura. A gente viu que é através do relaxamento, do esforço desnecessário, que a postura vai sendo conquistada, que a postura vai sendo dominada. É através do relaxamento, do esforço desnecessário que a gente obtém firmeza e conforto simultaneamente. Mas nem todo esforço é desnecessário e você fica nessa busca, às vezes relaxa demais e perde firmeza, às vezes contrai demais e perde conforto, e vá buscando esse ajuste fino, cada vez se afinando mais o corpo como um instrumento. Qual é esse tônus adequado, perfeito, onde a postura é dominada? Então nós vamos criar um estímulo adicional e perceber os efeitos desse estímulo. Cada asana, cada técnica dentro do yoga é uma forma de criar um estímulo e a gente perceber os efeitos dele depois. Então mantendo-se assim, firmemente ereto, vá levando o braço direito estendido lá para cima, estenda, cresça, espreguice. O espreguiçar pressupõe uma certa intenção de continuidade. Você quer levar sempre a sua mão um pouquinho mais lá para cima. E perceba que isso cria um estímulo em toda a sua lateral direita do tórax. E aí você vai inclinando de leve para o seu lado esquerdo, abrindo um pouco mais a lateral direita. Mantenha o braço bem estendido, mantenha a intenção de espreguiçar. Vá fazendo pequenos ajustes, vá encontrando a posição, até que você permite que a imobilidade aconteça. Quando a imobilidade do corpo é conquistada, você passa a observar os movimentos respiratórios da respiração livre, a interação da respiração com a nossa estrutura corporal. Você é aquele que faz, aquele que sustenta o asana, mas você é aquele que observa simultaneamente dentro dos limites do corpo. E devagar vai voltando. Primeiro o tronco ao centro, depois você volta ao braço. De forma lenta, atenta, observando cada passo do movimento e compara. Lado direito com lado esquerdo, que diferenças passam a existir a partir desse estímulo que foi gerado.
Então leve o braço esquerdo estendido lá para cima, estenda, cresça, acompanhe cada etapa do movimento, faça o movimento mais fluido possível, sem interrupções, sem obstáculos. Quando chega com a mão lá apontando para o teto, espreguice, cresça, e de tanto estender, de tanto crescer, você vai inclinando para a sua lateral direita, vai permitindo que a postura se estabilize, faça seus encaixes, seus ajustes, até que a imobilidade acontece. Por trás dessa aparente imobilidade, vai percebendo toda a mobilidade das funções vitais, da respiração, observador, completamente atento, em contato com o fazedor. E tire da postura qualquer esforço desnecessário, qualquer excesso de contração, sustentando ainda a firmeza e ao mesmo tempo o conforto. Qual é o tônus adequado para manter a postura? E volte devagar, primeiro o tronco ao centro, depois o braço, acompanhando também cada etapa, cada sensação que surge. Então, se cada técnica é um estímulo, como você se sente depois desse estímulo? Como você sente a firmeza e o conforto dessa postura de base, a postura em pé? Como você sente a sua capacidade de relaxar o esforço desnecessário? Como você percebe aquelas oscilações naturais do corpo? E acompanhando cada passo lado a lado com o observador, vai levando os dois braços lá para cima até apontar as mãos para o teto. Sinta os braços leves, como se os braços fossem sendo puxados lá para cima. Cresça, gere tração na coluna. O efeito não está nos braços nem nos ombros, o efeito está nessa geração de espaço entre as vértebras. Descompressão, cresça, estenda, espreguice. Vá reduzindo todo esforço desnecessário, como se você fosse passar muito tempo assim. O corpo vai se estruturando. Perceba que a imobilidade demora para aparecer. Mas quando você retira o excesso de esforço, permita que a imobilidade aconteça. Imobilidade com conforto, imobilidade com capacidade de permanência. E sem perder essa altura que você conquistou na coluna, vai voltando os braços, movimento contínuo, sem interrupções, sem obstáculos. E você volta a se observar nessa postura de base. Que efeitos esse estímulo que a gente acabou de fazer tem na sua postura de base, tem no seu corpo, na sua sensação corporal. Como percebe aquelas oscilações a partir do contato dos pés com o chão, como percebe essas oscilações a partir da projeção do topo da cabeça. E agora, como se quisesse gerar essa tração na coluna, mas sem o uso dos braços,
Quando inspira, você cresce um pouco mais, aproxima o topo da cabeça do teto, e quando solta o ar, não decresce. Cada vez que inspira, cresce, cada vez que solta o ar, não decresce. Vai observando os encaixes, os arranjos internos, espreguiçares internos que surgem para gerar tração na coluna. E quando você percebe, depois de algumas respirações, que já não consegue mais crescer, aí você para, observa sua firmeza, mas talvez ainda tenha excesso de contração, vá reduzindo o esforço desnecessário. Como se fosse sustentando apenas um esforço cada vez mais perto do eixo da coluna, como sendo o esforço necessário para sustentar a tração, altura, eixo, firmeza, estabilidade, e ao mesmo tempo ir trazendo mais conforto. Vá reduzindo cada vez mais o excesso de esforço, como quem vai afinando o tônus mais adequado possível, postura firme e ao mesmo tempo leve, como se você pudesse se manter assim por um longo tempo, observando a interação com as funções vitais, especialmente os movimentos respiratórios, observando esse papel do observador que fica limitado às fronteiras do seu corpo, percebendo tudo o que acontece, cada detalhe. E aí você vai flexionando, soltando o tronco à frente, como quem leva as mãos à frente dos pés no chão. E se as mãos não tocam o chão, faça com que toquem. Então você pode flexionar os joelhos o quanto for necessário para que as mãos se apoiem firmemente no chão, ou pelo menos que a ponta dos dedos se apoie firmemente no chão. Não é apenas um toque, mas é um apoio. As mãos participam, assim como os pés. Se observe na postura. Deixe que a gravidade também faça seu papel. Sinta o peso da cabeça gerando tração ao longo da coluna como um todo. E retire o excesso de esforço da postura. Experimente por um instante dar mobilidade para as pernas, para o quadril, para as costas. Você pode flexionar um pouco mais um joelho, flexionar o outro, pode levar o quadril de um lado para o outro, pode fazer pequenos movimentos de báscula. Como quem vai procurando experimentar a postura, e aí você vai aos poucos deixando que a postura se torne de novo imóvel, mas não como uma imobilidade imposta, mas uma imobilidade conquistada. E vai flexionando as pernas, apoiando a palma das mãos no chão, depois os joelhos. Você passa com isso para a postura do gato em 4 apoios.
com os joelhos bem apoiados embaixo, na mesma linha do quadril, as mãos bem apoiadas na mesma linha dos ombros. E com isso você faz aqueles movimentos do gato, quando inspira, olha lá para cima, afunda o meio das costas, eleva o quadril, quando solta o ar, você faz como quem olha o próprio umbigo, eleva o meio das costas em direção ao teto, traz o quadril para dentro. E vai aproveitando com isso para fazer como quem se espreguiça, vai aproveitando com isso para observar toda essa mobilidade do tronco. E você começa a colocar pausas respiratórias no final da inspiração. Faça uma pequena pausa onde você procura a amplitude máxima. Uma pausa curta depois, ao final da expiração. Você faz uma outra pausa onde você procura a amplitude máxima. E observe se nesses momentos de silêncio interno que as pausas possibilitam. Depois dessa, você para no meio e vai se deitando de bruços. E o queixo no chão, as mãos para trás, entrelaçadas, as mãos apoiadas sobre o quadril, os braços estendidos. A gente faz essa variação da postura da cobra. Então aponta o queixo bem para frente, depois o queixo lá para cima. Mantenha a respiração livre. E volte. Acomode a cabeça, os braços, os ombros. E de forma parecida como no gato, a gente vai combinando movimentos respiratórios, o ritmo da respiração com o movimento do corpo. Então se coloque na postura inicial, queixo no chão, as mãos entrelaçadas, os braços estendidos, e quando você for inspirando, vai fazendo a postura da cobra, ponta o queixo lá para frente, para cima, e quando vai expirando, você volta. Apoia o queixo com leveza no chão e de novo, quando inspira, olha lá para cima. Você faz isso no ritmo da sua respiração, procurando que cada execução seja mais leve, mais fluida, que cada execução tenha uma aplicação de tônus mais refinada, mais adequada, onde em cada execução você vai retirando o excesso de esforço da postura, fazendo com que fique mais agradável, mais fácil, mais leve. Você começa a colocar uma pequena pausa
a cada fim da inspiração, onde você se mantém na postura e logo soltando o ar, retorne. Cada vez que termina uma inspiração, uma pequena pausa, onde você experimenta a imobilidade e o silêncio interno da pausa. E volta. E quando completar essa próxima vez, você apenas relaxa, observa, deixe que um cansaço inicial passe. E perceba os efeitos disso que a gente acabou de fazer, os efeitos desse estímulo. Sinta o eixo da sua coluna, sinta a musculatura que envolve o eixo da coluna. E a gente faz mais uma vez a postura da cobra, de novo com os braços estendidos lá para trás, mãos entrelaçadas, apoiadas sobre o quadril. Dessa vez a gente vai permanecer na postura. Então vá apontando o queixo bem para frente, depois o queixo lá para cima. Faça uma execução com o menor esforço que você puder fazer, mantendo a busca pelo espreguiçar. A respiração é livre, observe as interações da respiração com o corpo estrutural. E vai procurando tirar todo esse excesso de esforço, ficando com a firmeza e um certo conforto em permanecer. Vai conquistando esse conforto. Volte. Continue relaxando de bruços. Uma das formas da gente ir conquistando e dominando a postura é através da repetição. Outra forma é através da permanência, mas em posturas de maior esforço, como essa postura da cobra, é melhor que a gente repita algumas vezes, e a cada repetição, um tônus um pouco mais refinado, uma execução com menor esforço, uma execução mais precisa. Mas você já vai sentando sobre os pés, deixando a testa no chão, com isso acomodando bem e alongando sua região lombar. E a gente faz a postura da criança, Balasana, como uma postura de transição. Mas já vai ficando sentado. Quando for se sentando, sente-se na sua postura de meditação, onde é possível manter as costas confortavelmente eretas. Fazemos Yoga Mudra, vai apoiando as mãos no chão, à frente dos pés, soltando o tronco à frente, como quem leva a testa lá em direção às mãos. E nessa postura, nenhum esforço é necessário. Então você solta, larga, se entrega.
partir da base até o encaixe da cabeça, você vai voltando lentamente, recolocando vértebra por vértebra, se reestruturando, se realinhando na postura de meditação. Então a gente teve uma postura inicial em pé, Tadasana como postura de base, agora a gente tem a postura de meditação como uma outra postura de base. E a gente vai buscando perceber, sentir imobilidade, firmeza, conforto, através do relaxamento, do excesso de esforço. Então leva os braços lá para cima, aponta as mãos para o teto, como se as mãos fossem sendo puxadas. Traga leveza para a postura, cresça, estenda. Procure essa tração no eixo da coluna, entre cada vértebra. A respiração continua livre. Tire o excesso de esforço. Sem perder essa altura, sem perder o eixo, vai voltando os braços. As mãos se apoiam nos joelhos ou coxas. Observe os efeitos, então, do que você acabou de fazer na sua postura de meditação. E sem movimentar os braços, quando inspira, cresce, aproxima o topo da cabeça do teto, quando expira, não decresce. Cada vez você cresce um pouco mais, algo praticamente imperceptível para quem olha de fora, mas que você é capaz de sentir. Tração no eixo da coluna, pequenos encaixes nas nossas musculaturas internas. A postura ganha uma outra qualidade de firmeza. E quando você percebe que já não cresce mais, que chegou no seu limite, com a respiração livre, vai retirando o excesso de esforço sem perder a firmeza, sem perder a altura, sem perder o eixo. Sustentando aquele estado de tônus com leveza. A postura é firme e leve. À medida que a gente vai encontrando esse tônus adequado, ela se torna também confortável, firme e cômoda, como se pudesse ser mantida por um longo tempo, para que a gente possa mergulhar nas observações de toda essa mobilidade, das funções vitais que continuam acontecendo. Deixe que a sua imobilidade na postura meditativa seja uma conquista a partir de dentro, e se precisar ainda ir fazendo pequenos ajustes, pequenos encaixes, faça. Não imponha uma imobilidade artificial que não vai te trazer conforto. E você pode, para isso, inclusive, usar artifícios externos, almofadas ou apoios. Até que um dia a gente seja capaz de usar nossas próprias estruturas corporais.
E toda a atenção fica então nesse observador. Quem é esse observador? Quem observa? E o que existe para ser observado? O que está disponível nesse seu ambiente interno para ser observado? O que é isso que observa? Procure diferenciar bem esse que faz, e a única função do fazedor agora é sustentar uma postura, o que dá muito espaço para a gente poder observar esse observador, perceber, sentir o observador. E o observador é capaz de ir percebendo toda essa interação das funções vitais com o corpo, com a estrutura corporal, percebendo toda essa mobilidade interna, respiração que não para, segue seus impulsos respiratórios, pulsação, circulação sanguínea, movimentos peristálticos, funções do sistema nervoso, tudo isso acontecendo numa velocidade incrível dentro do nosso corpo, tudo disponível para nossa observação, desde que a gente vá despertando a capacidade, a sensibilidade para sentir. A potência da postura, do asana, vem através dessa conquista da firmeza confortável, abrindo espaço para observar tudo aquilo que acontece do corpo, da pele para dentro. São infinitas as possibilidades de observação e permita-se surpreender com a sua própria prática, sem expectativas, aberto, livre, como se tudo fosse um acontecimento, uma novidade. Sempre é possível sentir algo de novo numa prática. Esteja aberto para isso. Então vá soltando o tronco à frente, leve a testa em direção ao chão. Com isso a gente vai concluindo a nossa prática de hoje. As práticas diárias, lives às 8 da manhã permanecem, e durante essa semana elas vão girar em torno disso que a gente fez aqui, vão girar em torno do relaxamento, desse esforço, né, desse excesso de esforço, relaxamento do esforço desnecessário. A gente vai continuar buscando esse ajuste fino, esse refinamento entre contração e relaxamento, para que a gente possa conquistar a imobilidade com conforto. E na próxima semana, então, na próxima terça, às 8 horas, a gente vai seguir avançando com o asana, mas mergulhando nessa imobilidade, e a gente vai percebendo as sensações do corpo para dentro, a partir da pele, em direção ao eixo da coluna. Esse vai ser o tema da próxima semana. E eu continuo à disposição para todas as dúvidas, comentários. Gostaria de ouvir o que vocês têm para dizer. Um grande beijo, boa noite.